Uma das grandes marcas e evidências da volta de Cristo, da segunda vinda, é uma grande apostasia. O apóstolo Paulo disse na carta pastoral a Timóteo que nos últimos dias muitos da cristandade apostatarão da fé, por darem ouvidos a fábulas, a doutrinas de demônios ensinadas por homens, que usam de suas razões, de uma loquacidade frívola, persuadindo através de palavras, muitas vezes eruditas, bem ensinadas, bem colocadas didaticamente, mas permeadas de engano. Uma das grandes evidências é a apostasia, um sinal evidente da volta de Cristo Jesus. À luz de Mateus 24, o sermão escatológico, consolidado ali pelo próprio Jesus e narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 21, e inicialmente escrito pelo próprio evangelista Marcos no capítulo 13. Vamos encontrar nesses 3 sermões, que na verdade é um único sermão, o sermão em que Jesus está ali próximo ao templo e seus discípulos o abordam e perguntam a ele qual é o sinal da volta e da evidência da sua vinda. E Jesus vem a nos falar primeiro, que comentamos no estudo anterior, acerca de que o primeiro sinal é que o Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações com autoridade e poder. Não estou trazendo essas considerações de uma forma cronológica do próprio sermão, mas pensando vários princípios de Jesus no sermão escatológico acerca da sua vinda. Se o primeiro ponto, a primeira evidência, é o evangelho de poder, o evangelho do reino, conforme Apocalipse 5, que será pregado a todas as nações com autoridade, a segunda evidência é uma grande apostasia. Em Mateus 24, verso 4 e 5, Jesus nos ensina que muitos falsos cristos e falsos profetas virão. Alguns dirão, ei-lo ali, ei-lo acolá. Jesus disse, não deem ouvidos a estes ensinamentos. Muitos farão sinais, prodígios, trarão ensinamentos e muitos darão crédito. Eu pergunto a você, quais ensinamentos temos ouvido hoje? Um dos grandes ensinamentos desse evangelho falso, desse evangelho aquém do evangelho de Cristo, que gera uma grande apostasia, que gera uma grande frieza espiritual, é um evangelho marcado pela autoajuda. Uma herança do próprio humanismo. O humanismo que nasceu no século XIV, XV na Europa medieval, juntamente com o período da Renascença, um retorno às artes, um retorno à literatura clássica dos gregos, um retorno ali ao próprio homem, o culto ao próprio homem. E o homem se torna, naquele período do século XIV, a medida de todas as coisas. Além disso, esse humanismo vai desaguar no próprio iluminismo francês do século XVIII, onde a própria razão vai ser uma própria divindade, almejada naquele século e consolidada no século XIX e XX. E hoje, a própria razão, a ciência, é estabelecida em muitos arraiais como uma divindade. Da mesma forma, olhamos hoje para muitos púlpitos, para muitas igrejas, e não importa a linha da cristandade. Em cada púlpito, em cada arraial, é mister e é necessário que cada cristão rogue a Deus, peça a Deus discernimento. Paulo disse em Efésios capítulo 3, rogando a igreja, orando a Deus Pai e pedindo a Deus Pai em nome de Cristo, que Deus concedesse àqueles cristãos o espírito de sabedoria e de discernimento no pleno conhecimento do Evangelho do Filho de Deus, a fim de que os cristãos e nós, todos nós, pudéssemos provar qual seja a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus que há em Cristo Jesus para com todos os homens. É este discernimento que se faz tão importante nestes dias. O discernimento daquelas 5 virgens que traziam sobre si as lamparinas carregadas de azeite. O azeite que fala de luz, numa época que não havia energia elétrica. E esse azeite haveria de conduzi-las na escuridão, à verdade, à luz plena do Evangelho. Quero desafiar o seu coração a perceber e a buscar compreender
uma das grandes evidências da volta de Cristo, uma grande apostasia. Em muitos púlpitos hoje, se tornou naquele lugar, o púlpito, o lugar da proclamação da palavra, do ensinamento das Escrituras Sagradas, tem se tornado um balcão de negócios. A igreja tem levado um evangelho muitas vezes mercadológico, mercadejando a palavra de Deus, através de campanhas, através de práticas que se contrapõem totalmente aos princípios do ministério de Cristo Jesus na terra. Uma das grandes evidências é essa autoajuda, a ajuda do próprio homem, do braço do homem, mas o texto sagrado nos diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Não te estribes, disse Salomão em Provérbios, no teu próprio entendimento, na tua própria lógica, na tua própria razão. Não confie na razão. Não confie nos teus próprios pensamentos. Enganoso é o coração do homem, diz Salomão também em Provérbios, e quem o conhecerá? Apenas Deus é capaz de conhecer o nosso coração, conhecer a nossa natureza, tendenciosa a ser inclinada para o mal, para a corrupção. E é esse espírito de engano que tem vindo sobre muitas igrejas, sobre muitos cristãos. Um evangelho de autoajuda, um evangelho voltado para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ventre, um evangelho mais voltado para sacar num cartão de débito os créditos que Deus pode nos oferecer e nos proporcionar. Um evangelho marcado para a sua própria vida, o seu próprio mundo, numa cosmovisão tão pequena, tão curta, tão estreita, que não é possível nem mesmo de se alastrar para a sua própria vizinhança e alcançar as nações da terra. Uma das grandes tendências desse engano, dessa apostasia, também nas igrejas, também nos cristãos, uma tendência para o misticismo. Vivemos num país onde uma boa ala da cristandade é voltada para uma corrente mística, fazendo do Espírito Santo não uma pessoa, mas um guru, fazendo do Espírito Santo um vidente que vai revelar tudo acerca da nossa vida pessoal. Mas não é esse o evangelho que Cristo estabeleceu e propôs. Um pentecostalismo que marca hoje a nossa nação no movimento pentecostal e neopentecostal que nasceu na Rua Azusa, o primeiro movimento, ali nos Estados Unidos, que gerou igrejas missionárias, apaixonadas por almas, apaixonadas por missões. Hoje, esse pentecostalismo e neopentecostalismo tem como prática a prosperidade, tem como prática o culto ao próprio homem, o culto a si mesmo, uma relação mercadejante da fé, uma relação onde Deus se torna ali uma mercadoria a ser vendida e é obrigado a dar aos seus clientes aquilo que eles lhe pedem e lhe requerem. Desafio o seu coração a entender também uma grande evidência dessa apostasia, uma tendência muito forte chamada de sincretismo, de ecumenismo. O sincretismo que tenta aglutinar elementos de várias religiões, elementos simbólicos, práticas discursivas, práticas e rituais de várias religiões, de seitas orientais, ocidentais, e fazemos tudo isso um verdadeiro aglutinar de todos esses elementos e trazemos com nome de práticas cristãs. A palavra de Deus diz que isso é abominável. Esse é o fermento que leveda toda a massa, que faz um grande inchaço na cristandade brasileira, mas que não há conteúdo, não há solidez, não há bagagem, não há estrutura, não há um chão de caminhada, porque não há vida plena e abundante. Além desse sincretismo egresso da religião indígena, afro e europeia, trazendo os elementos dessas próprias práticas religiosas com ritos, trazendo em nome de cristianismo. Isso tem levado a buscar um evangelho tão somente voltado para coisas do mundo material, do mundo terreno, mas que não nos desperta de forma alguma para um amor para com as nações, para com a intercessão, a oração em prol daquilo que Paulo disse a Timóteo, a fim de que todos os homens sejam salvos, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A outra tendência forte nessa apostasia é uma tendência ao ecumenismo. Tentativa humana de tentar reunir cristãos de várias denominações e buscar uma unidade física, quando esquecemos que a unidade é no Espírito. A unidade é na mesma fé em Cristo. A unidade é pelo batismo que fomos batizados, o batismo em um só corpo, através da obra vicária do sangue de Cristo derramado por nós. Se atribuímos que somos salvos e redimidos através de outros mediadores, não podemos dizer, à luz da Bíblia, que temos unidade com outros grupos que pensam diferentes acerca das doutrinas básicas da nossa redenção, justificação e salvação. Quero desafiar o seu coração a pedir nestes dias discernimento, orando por todas as igrejas locais, orando por todas as denominações de nosso país, a fim de que Deus traga discernimento espiritual ao corpo de Cristo Jesus na terra, à igreja, a sua eclésia, a sua noiva. E é essa noiva que ele tirará da grande cristandade espalhada sobre todas as nações. Um povo dentro de um povo. Um remanescente fiel, tirado e egresso de um grande povo chamado cristão, mas onde uma boa parte já negociou a sua fé, já vendeu o seu direito de primogenitura por valores, por propostas totalmente contrárias à proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Você gostaria de saber qual é o sinal evidente da volta de Cristo, um dos grandes sinais, a grande apostasia. No mesmo sermão escatológico, Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, até mesmo os eleitos, muitos deles, seriam tomados e levados e arrastados pelo engano, pela mentira. Não se iluda. O apóstolo João, ao escrever o livro do Apocalipse, no capítulo 12, traz alguns predicativos acerca de quem é Satanás. Ele é chamado no capítulo 12 a serpente, a antiga serpente, aquela que enganou, aquele que distorceu a verdade da palavra de Deus trazida a Adão e Eva, e além de ter distorcido, acrescentou aquilo que Deus mesmo não falou. E é essa tendência que observamos em muitos lugares, não apenas nos púlpitos, mas em muitos discursos, em livros, em palestras, até mesmo cafés filosóficos cristãos, em seminários, em congressos, onde tudo ou muito do que é dito, ou escrito, ou produzido, deixa muito a desejar à luz do crivo da palavra de Deus. E é por esta razão que desafio a ler Isaías 8, verso 20. A lei e o testemunho. E se eles não derem ouvidos a estes dois elementos, jamais vereis a alva. Jamais vereis a parúzia, a gloriosa do Senhor. E é por a lei, em Isaías 8, verso 20, o profeta está se remetendo à Torá, à palavra, ao ensinamento da palavra de Deus, da inerrante palavra ou sagrada escritura do Senhor. E o testemunho do Espírito Santo que reside em nosso coração e que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus através do seu Espírito que habita em nós. É esse testificar do Espírito chamado pelo profeta de testemunho, vivo em nosso coração. Juntamente com a lei, com L maiúsculo, a lei de Deus, a palavra de Deus, conforme diz Paulo em Romanos 7,12, a lei de Deus é boa e o mandamento é santo, perfeito e bom. A lei e o testemunho. Se eles não falarem conforme estas regras, jamais vereis a alva. A vinda do Senhor será precedida por uma grande apostasia. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu darei discernimento aos meus. Eu deixarei um azeite que será abastecido em vossas mentes e em vossos corações e guardado com zelo em vossas almas, em vossos corações, numa época sombria, de grande escuridão sobre a terra. As 10 virgens dormiram, mas apenas 5 traziam sobre si o azeite. E isso Jesus quer nos falar
de uma grande escuridão. Não será uma escuridão física, literal, mas uma escuridão na mente dos homens. Uma escuridão tomada ou caracterizada pelo engano, pela mentira, pela verdade que foi deixada de lado para priorizar a mentira. Não é à toa que um dos grandes embates da sociedade contemporânea e o que mais se discute desde o final de 2017 até esse ano 2018, uma sociedade chamada de pós-verdade, onde a verdade já não existe mais. Agora eu a desconstruo e construo novas verdades a partir do meu olhar subjetivo. Além disso, os fake news, as grandes notícias falsas que circulam nas redes sociais e que muitos, até pessoas bem experimentadas, com um excelente crivo intelectual, acadêmico, filosófico e até mesmo cristão, se permitem crer, levar pelo engano dessas falsas notícias. E é por isso que nós precisamos muito do discernimento para vivermos nesta geração. Que Deus traga à igreja brasileira, aos púlpitos das suas igrejas espalhadas por esta nação, discernimento, entendimento acerca do Evangelho. E a apostasia, apesar de ser uma grande evidência, Deus terá um remanescente fiel. Como disse Daniel, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Até mais no nosso próximo estudo, avançando na compreensão das evidências da volta de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.